amiguinhos aqui do canal Gabriel Serrati, trazendo pra vocês mais um Estudando com Gabriel. E galera, é a continuação, tá, do vídeo lá no livro de ciências. Então bora pro vídeo. E galera, eu tava lá na página 17 e eu vim parar no 24 porque ó, o resto, ó, exercício que a gente fez lá na escola. Então a gente vai começar a ler aqui agora, então bora lá. A profissão de paleontólogo. O que é possível descobrir com os estudos dos fósseis? Os paleontólogos é o cientista responsável pelo estudo dos fósseis. Pesquisando os fósseis, os paleontólogos conseguem fazer uma boa investigação do nosso passado, descobrindo os tipos de criaturas que habitavam nosso planeta, as condições do clima e a paisagem natural que predominava em tempos antigos. Aí, galera, tem uma foto deles aqui, ó. Meio que encontrando um osso, ó, de dinossauro. Aí embaixo tem uma das técnicas utilizadas pelos cientistas para saberem a idade de um fóssil é conhecida como datação por carbono 14. Todo ser vivo tem em sua constituição partículas de carbono. Dentre essas partículas existe em pouca quantidade uma específica, o carbono 14, que nos possibilita... Então, galera, eu dei um corte aqui porque eu me perdi. Então, eu li. Específica, o carbono 14, que nos possibilita datar de maneira confiável em que épocas os seres do passado viveram. Até a técnica da datação por carbono 14 foi descoberta na década de 1940 por Willard Libby, um cientista norte-americano. Ele percebeu que a quantidade de carbono 14 dos seres mortos diminuiu a um ritmo constante. Com o passar do tempo, assim, a medição dos valores do carbono 14 em um fóssil nos dá a pista dos anos decorridos desde sua morte. Hoje em dia, o carbono 14 é um método mais eficiente para estimar a idade de um fóssil. Essa técnica é aplicável em madeira, restos de seres vivos, ossos e conchas marinhas, e só pode ser usada para datar amostras que tenham idades estimadas em até 40 mil anos. Depois disso, a quantidade de carbono 14 se tornou insuficiente para o análise. Aí aqui é um exercício. E aqui tem isso daqui. Essa daqui, galera, eu acho que muitas pessoas vão gostar, que fala sobre os répteis, que vai começar a ver os dinossauros. Então, bora pro vídeo. Com o surgimento do planeta das plantas terrestres, apareceram os répteis na Terra. A chamada Era dos Répteis foi de 251 milhões de anos atrás, até por volta de 65 milhões de anos atrás. Diferentemente dos anfíbios e vertebrados que já existiam no planeta Terra nessa época, os répteis conseguem ocupar um ambiente terrestre por terem pulmões mais eficientes na captação de oxigênio pela pele grossa, ovos de casca mais rígida e, consequentemente, uma dependência menor da água. Essas são algumas das razões que permitem a esses seres reinarem em terra firme durante milhões de anos. E aqui, galera, tem comparando os tamanhos.
Aí aqui fala sobre os dinossauros, né? Eu vou mostrar um pouco a foto primeiro. Tem o tiranossauro, é o primeiro. Aí depois vem um braquiossauro. E depois vem Compsognathus. Então, ó. O tiranossauro, o braquiossauro e os Compsognathus. Ó. Olha o tamanho, ó. O tiranossauro era do tamanho de um ônibus. O braquiossauro era do tamanho de 3 ônibus. E o outro lá, que eu não li o nome, que eu li, mas Compsognathus é do tamanho de uma mesa escolar. Então, mas ele é muito rápido. Então agora vamos ler aqui. Os dinossauros. O grupo dos dinossauros foi um grupo de répteis que viveu nessa era. A palavra dinossauro tem origem grega, em que deino significa terrível e sauros, largatos, ou seja, largato terrível. O tiranossauro era um dinossauro carnívoro que possuía dentes pontiagudos e afiadíssimos e chegava a medir 6 metros. 6 metros de altura e 12 metros de comprimento, um pouco maior que um ônibus. Ou seja, só por causa do rabo dele aqui, ó, que ele é maior. Mas não existia apenas dinossauros carnívoros. O braquiossauro é um exemplo de dinossauro herbívoro. Chegava a atingir até 30 metros de comprimento, quase um tamanho de 3 ônibus enfileirados. Bem grande. Nem todos os dinossauros eram tão grandes. Os compsognathus eram pequenos dinossauros carnívoros que mediam por volta de 70 centímetros de altura e pesavam por volta de 3,6 quilos. E aqui, ó, tem mais uma imagem que é, além dos dinossauros, outros grandes répteis viviam no mesmo período. Tem plesionossauro, que é tipo uma tartaruga com pescoço grande, ó. Aqui é esse daqui, e esse daqui é o ptenossauro, que é esse daqui, que é uma ave, ó. Aí fala, os plesiosauros possuíam 4 nadadeiros e o corpo arredondado, adaptados para se locomover no mar. Havia também os répteis voadores, como os pterossauros, dotados de excelente visão, que se alimentavam de outros animais. Extinção dos dinossauros. Antes de eu ler isso, galera, tem um menininho falando com controvérsia, polêmica, assunto que causa discussão e debate. O reinado dos dinossauros durou cerca de... Pode ir, galera, calma aí. Cerca de 180 milhões de anos. Sua extinção ainda é alvo de controvérsias. A hipótese ou explicação mais aceita afirma que um meteoro caiu na Terra há aproximadamente 65 milhões de anos. E, galera, se os dinossauros existissem até hoje, a gente, ser humano, íamos ser, nós íamos ser os instintos. A nossa espécie ia ter extinção, os dinossauros iam ficar comendo a gente, ia ter um monte de coisa, então a gente não ia existir, então a gente ia ficar em extinção. Então vamos lá. Levantando uma grande nuvem de poeira, essa poeira impediu que os raios solares chegassem até a superfície terrestre, deixando o planeta frio e escuro. Sem luz, a maioria das plantas não conseguiam realizar a fotossíntese. E com isso não resistiu. Os dinossauros herbívoros já não encontravam mais alimento em abundância e acabaram morrendo. Os carnívoros, por sua vez, que também não tinham mais como se alimentar, foram finalmente extintos. Aqui exercício, galera.
Aí aqui tem uma foto já, tá, galera? Que é uma foto de crocodilo. Então vamos continuar lendo aqui. Apesar de tudo o que ocorreu no planeta, algumas espécies de pequeno porte conseguiram sobreviver. Quando a poeira se dispersou e a luz do sol voltou a iluminar e aquecer a terra, as sementes que sobreviveram começaram a germinar. Os vertebrados que sobreviveram continuaram a deixar descendentes e se diversificar. Alguns dos répteis que resistiam à extinção são antepassados dos que conhecemos atualmente. Muitos cientistas acreditam que os dinossauros deram origem às aves atuais. Aqui não. Que eles são. Não. E galera, acabou a nossa matéria do planeta Terra, tá? E agora a gente vai entrar na unidade 2, energia é vida. Então, galera, agora vai ter o terceiro vídeo, tá? Que é matéria e energia. Então, galera, esse foi mais Estudando com Gabriel Serrati. Vai ter a terceira parte, tá? Até a gente chegar na parte magnética. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui, falou e tchau. Beijo, beijo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Que eu vou ver se a minha mãe deixa eu gravar mais vídeos, sim. Enquanto eu estiver estudando, assim. Então, beijo, galera.